abraço para todo mundo aqui do YouTube. E voltamos com as entrevistas aqui no canal, finalmente. E hoje a gente volta com um convidado de honra, um cara que eu já admirava antes como profissional, atleta, goleiro. E depois, no período em que eu estive como setorista do CRB lá na CBN, recebi boas referências também do ser humano e passei, depois de acompanhar mais de perto, a admirá-lo ainda mais como ser humano, como homem. E a gente não poderia voltar melhor, começando com o pé direito, nesse caso aqui com o pé e a mão esquerda. Matheus Albino, seja bem-vindo, obrigado pela disponibilidade, por aceitar o convite e por dar essas boas-vindas, abrir esse retorno aí das entrevistas aqui no canal, Matheus. Imagina, obrigado pelo convite, prazer estar podendo fazer parte do programa e vamos que vamos. Vamos que vamos, a gente começa voltando no tempo, digamos assim, vamos montar uma linha do tempo mais ou menos para a gente contar a história. Antes de chegar no CRB, né? Quem é o Matheus Albino, como é que surge para o futebol e como é que foi a carreira, Matheus, até de fato chegar aqui em Maceió? Bom, o Matheus Albino ele começa um sonho de garoto, né, no time amador lá de Curitiba, o Trieste, né, um sonho que foi crescendo. Do Trieste eu passei pelas categorias de base do Atlético Paranaense até o juniores. Saí do Atlético, fui para o Joinville, já nesse processo de juniores profissional. Cheguei já no profissional do Joinville, mas ainda tinha idade de júnior, acabava jogando a categoria sub-20, mas sem treinando com profissional já. E subi profissional definitivo lá no Joinville. Passei 2 temporadas lá, defendendo a camisa do Joinville, Catarinense, Copa do Brasil. Na época era Brasileirão Série C também. Do Joinville fui pro Londrina. Que época foi isso aí do Joinville? Isso aí foi 16, 17. Não, na verdade no Joinville eu fiquei de meio final de 2013 até 2018. Pegou aquela final ainda da Série C contra o CRB, você lembra? Não peguei. Não estava no profissional ainda, Não. né? Daí esse processo de transição, saí do Joinville em 2018, fui direto para Londrina, passei 2 anos no Londrina jogando Série B, também Copa do Brasil. Em 2020 saí do Londrina, fui para o Azerbaijão, fiquei uma temporada lá 2021, experiência muito boa lá. Retornei para Londrina em 22, fiz a Série B pelo Londrina. Em 22 fui para o Botafogo de São Paulo, de Ribeirão Preto em 23, fiz uma excelente Série B lá. E recebi um contato do CRB e acabei acertando com o CRB final de 2023 ali. E já começando a temporada 24 e desde então seguimos aqui defendendo o Galo. E eu lembro que quando teve a sua saída anunciada lá no Botafogo, a torcida ficou na bronca, né? A torcida do Botafogo não queria que o Matheus Albino saísse. Aqui a gente tinha poucas referências, Sim. Como você falou, você veio do Azerbaijão, veio depois para o Botafogo, e aí o torcedor estava meio desconfiado porque tinham outros grandes goleiros antes do Matheus Albino aqui no CRB. Com certeza. Você esperava que, digamos que é pouco tempo assim, em pouco tempo você conseguisse conquistar essa confiança da torcida, ter essa identificação mesmo com o CRB, Matheus? Lembro quando eu acertei com o CRB, final de 2023 ali, daí começa a sair, não tinha nada oficial, mas já começa a sair em redes sociais ali, uma especulação. E já nesse momento a torcida já veio, cara, mandando mensagem assim, pô, bem-vindo, contamos com você, que você tem uma caminhada de sucesso aqui no nosso clube. Cara, e mensagens positivas assim, ali eu já comecei a ver o movimento da torcida e a torcida abraçando, antes de eu chegar, antes de ser anunciado oficialmente pelo clube. Né? Lógico que substitui grandes nomes, na época o Diogo vinha saindo de 2, se não me engano, foram 2 ou 3 temporadas, grandes temporadas aqui no CRB, então era uma responsabilidade muito grande. No começo teve aquela desconfiança, assim, normal, porque goleiro é uma posição que requer segurança, requer todo esse quesito, né? Mas consegui, acho que em pouco tempo, né, digamos assim, mas com muito trabalho, muita entrega dentro de campo, acho que a torcida viu isso também, que eu sou um cara que me entrego 100% dentro de campo, posso não ser o melhor, posso errar algumas vezes, como eu já errei, mas estou sempre ali dando o meu melhor. Acho que a torcida viu isso e me abraçou também, e tivemos também o prazer e a sorte de estar num elenco muito bom, onde a gente conquistou naqueles meus primeiros 6 meses, Alagoano, Copa do Brasil a gente chegou longe pra caramba, final da Copa do Nordeste a gente começou muito bem a Série B, tivemos decisões de pênaltis importantes, consegui participar decisivo, assim, pegando penalidades decisivas, lógico também com a ajuda dos meus companheiros nas cobranças, mas acho que isso ajudou também naquele momento da torcida poder ter confiança no meu trabalho, né? Então, esse período foi importante por conta disso. E você já adiantou um assunto que eu iria abordar aqui, que a final da Copa do Nordeste é impossível a gente não falar, porque eu lembro que pra gente que trabalha com a comunicação, pros jogadores, pra quem trabalha nos bastidores ali do Repelé,
foi de fato um dia muito diferente de tudo que a gente já tinha vivido. Foi um misto, né? Foi muito diferente mesmo, o ambiente, no pré-jogo, a torcida chegando, a movimentação de comércio mesmo, sabe? Para a cidade foi uma coisa muito diferente. E o CRB não chegava na final da Copa do Nordeste desde 94, 20 anos. 30 anos de diferença, que eu sou jornalista, não sei fazer conta não. 30 anos de diferença, e aí o CRB consegue voltar para a final da Copa do Nordeste, começa o primeiro jogo lá da decisão perdendo em Fortaleza, e chega aqui o João Neto faz 2 gols. Como é que estava o ambiente entre um jogo e outro? Como é que ficou o ambiente depois dos 2 gols? Todo mundo ali acreditava que dava, Matheus. Como era que estava o ambiente naquele dia? Sem dúvida. A partir do momento que a gente passou do Bahia lá na Fonte Nova, a gente foi para a final, aquele jogo foi difícil pra caramba. E a gente já estava com o sentimento de que dava, que a gente acreditava, e a torcida também acreditava. A gente criou um clima ao redor disso, porque o segundo jogo nosso era em casa. A gente foi para aquele jogo lá no Castelão, lotado, 60 mil pessoas, e tivemos uma batalha lá. Infelizmente o resultado não foi bom, né? Mas não foi nada que não desse para ser revertido. Então a gente saiu de lá no vestiário, aquele clima pós primeiro jogo, já falando, pô, rapaziada, vamos que dá, vamos que dá. A gente tem que acreditar, o segundo jogo é em casa, a pressão lá a nosso favor vai ser grande. E a partir do momento que o jogo iniciou, aquele jogo um pouco truncado de final, primeiro tempo, sem grande chance para os dois lados. O segundo tempo também começou a gente pressionando um pouquinho mais, teve um momento que o Fortaleza até meio perdido com a bola, chutando bola para o lado e a gente naquela pressão. E o Daniel ele tinha um esquema de jogo, marcação individual, a gente pressionando forte, saiu o primeiro gol. Aí o estádio explodiu, o sentimento, eu até me arrepio de falar. O sentimento ele veio forte na pele e quando saiu o segundo gol, cara, eu comemorei já pensando, cara, vamos ser campeão. Só te interrompendo rapidinho, eu tava cobrindo esse jogo e eu lembro, minha sensação era exatamente essa. Fez o primeiro gol, porra, dá. Aí fez o segundo, eu disse, isso é um ambiente, uma história, assim, um script de um time que chega ali nos pênaltis pra ser campeão, pô. E eu lembro que a gente teve também um treino antes de ir pra final, no CT, com a torcida, tinha um monte de gente lá. E o pessoal falou, pô, nós vamos conseguir fazer 2-0, você vai pegar o pênalti e a gente vai ser campeão, cara. E a hora que a gente fez o segundo gol, eu pensei, cara, é isso. Tava focado, sabia os batedores, e já aquele sentimento, o estádio emanando energia, sabe? E daí aconteceu aquele lance do Hereda, quase que saiu aquele gol, né? E fomos pros pênaltis, mas eu tava confiando demais nos pênaltis, confiando demais. Sabia os batedores, só que o problema, os batedores do Fortaleza, eu faço o estudo prévio, eles tinham os 2 cantos fortes, né? Eu tentei fazer análise ali, mas acabou que, infelizmente, penalidade ali, eles foram competentes no que eles tinham para fazer e fizeram bem feito. Né? E daí veio aquele balde de água fria, depois do último pênalti do Pikachu, e daí, pô, sentei no gramado ali, e veio aquele filme na cabeça da semifinal, da final, tudo que a gente conseguiu construir, né? Não deixando a conquista de chegar na final, o vice-campeonato, a medalha está até aqui, da Copa Nordeste, coloco com orgulho ali, mas a gente merecia esse campeão, cara. A gente merecia, a torcida merecia esse título. Até hoje é uma ferida aberta, assim, que me dói, tem várias montagens que páginas assim do CRB faz no Instagram, eu tenho salvo no Instagram, para ver de vez em quando, mas é duro, assim, é duro. Foi o momento mais difícil nessa sua trajetória no CRB? Foram 2 momentos. Foi o melhor momento para mim na minha carreira, né, de sentimento também, e o mais difícil, no mesmo dia. Era isso que eu ia perguntar. Justamente a próxima pergunta era o momento mais triste e mais difícil, mas já respondeu. E eu imaginei que a final da Copa do Nordeste tivesse entre esses 2 momentos, porque, como eu disse, o ambiente que se criou, assim, eu acompanho futebol aqui há muito tempo, e o ambiente que se criou nesse dia foi muito diferente, assim, a atmosfera, e principalmente por ser uma Copa. Eu, particularmente, gosto muito de competição assim, de Copa, de mata-mata. Então, realmente, a impressão que dava era que dava. E pra mim também foi uma experiência muito boa, pra todo mundo da comunicação. Mas, pô, foi no dia que eu entrei ao vivo pra Rede Nacional, participei, enviei matéria sobre a final com o Kleber Machado chamando. Então, assim, foi diferente mesmo a atmosfera, o ambiente no estádio como um todo. E eu ainda fico pensando, como muito torcedor guarda mágoa, por exemplo, do Anselmo, por ter pedido pênalti. Mas, cara, é uma coisa natural, né? Coisa que acontece com qualquer pessoa. Acontece. E é difícil você imaginar que um cara que conquistou tudo que o Anselmo conquistou com a camisa do CRB, faria isso de propósito. Pô. Não dá pra pensar nisso. Não. Então, realmente foi um momento assim bem difícil. Você falou do Daniel Paulista, que é um treinador que consegue levar o CRB para a final da Copa do Nordeste, mas foi com ele, é o Barroca. Teve algum treinador que você se identificou mais, a forma de jogo te cativou mais, digamos assim, ou não teve? Bom, acho que o Daniel e o Barroca, eles têm um estilo diferente, assim, de levar o jogo. São 2 estilos
que quando dão certo, cara, é muito bom assim. O Barroca eu gosto muito de jogar com ele. Ele tem esse estilo mais de posse de bola, de tu impor esse jogo no adversário, tu controlar a partida, que quando tá dando certo assim, cara, é muito bom de jogar. Porque a gente sabe que a gente vai pro jogo para jogar futebol, para fazer um jogo bonito, para conquistar o resultado. Né? Então, eu acho que é um treinador que eu gosto muito, não só da parte de campo dele, mas da parte extra-campo. Ele é um cara muito coração, assim, um cara muito humano. Ele enxerga o lado humano do atleta, né? Como pessoa mesmo. E eu sei que qualquer um lá do elenco, se tiver algum problema familiar, algo do tipo assim, pô, tá com a cabeça ruim, pode chegar para ele falar, a porta dele vai estar aberta. Eu acho que isso é muito importante também para estar sempre... Esse lado mental afeta muito no jogo e ter um cara assim que vai te escutar, que vai te dar conselhos também, Sim. né? Acho que é muito, muito bacana assim no futebol, que não são todos assim que tem esse tipo de pensamento. E é um cara que a diretoria aposta muito, né? Dá pra ver, porque o CRB teve aquele período de 11 jogos sem vitória. Em qualquer outro lugar no futebol, você veria um técnico sendo Sim. demitido. E o CRB opta por segurar a comissão técnica. Então, acho que demonstra também o respeito que ele tem da diretoria, né? Não, dos atletas também, porque a gente chegava nesse período de fase com as derrotas, a gente chegava, pô, rapaziada, o próximo jogo não precisamos ganhar, cara. Nós não podemos deixar esse cara embora. É porque a gente sabe o futebol como funciona, né? A gente não pode deixar esse cara embora, temos que abraçar ele, temos que conquistar esse resultado. Então, ele tem esse respaldo da diretoria e tem o respaldo do fechamento com o elenco também, isso é importante. E pra gente falar de um assunto um pouco chato agora, naquele jogo contra o Operário, o CRB venceu o jogo, mas você saiu lesionado, né? Foi um dos momentos mais difíceis assim da sua carreira. Você já teve alguma lesão parecida com essa, de gravidade, no mesmo local? Como é que é seu histórico de lesão e o quanto isso te afetou também naquele momento do diagnóstico ali? Matheus, você vai ter que ficar afastado por esse período aqui do futebol. O quanto isso te afetou e como foi para você receber essa notícia? Bom, o período, com certeza foi o dia mais difícil, assim, tirando com relação a jogo em si, né? Sim. Com relação lá do Fortaleza, mas a minha carreira, com certeza, ali aquele lance aconteceu. A hora que aconteceu o choque, eu caí no chão, eu fui tentar levantar ainda, com o braço direito, porque a jogada continuou, a bola ficou dentro da área, eu tava com medo do Operário fazer o gol e eu sentado no chão. Daí eu vi que a hora que eu fiz assim, veio uma dor muito forte, daí eu comecei a gritar desesperado, para, que desloquei o ombro, para. Daí o juiz viu, parou o jogo na hora, o Hélio, o médico, estava em campo, ele veio, eu falei, desloquei o ombro, eu não sabia o que era na hora, né, nunca desloquei o ombro, nada. Ele veio dar 2 puxadinhas assim, ô Bino, tu não deslocou o ombro não. Da hora que ele meteu a mão aqui, ele viu que a minha clavícula estava saltada, ele, pode trocar, na hora. Daí chamou a substituição, o Caetano entrou, fui pro vestiário, muita dor ainda, a torcida mandando força, eu consegui mandar agradecer a torcida, mas cheguei no vestiário com muita dor. Daí o Hélio tem que voltar pro campo, tava lá o João, fisioterapeuta, daí, pô, o João é um cara muito inteligente, assim. Eu cheguei, João, honestidade, meu irmão, o que aconteceu aí? Ele, Albino, a princípio tu rompeu o acrômio clavicular aí, total, pela altura que tá a tua clavícula, 3 a 4 meses. Caraca. Daí na hora veio aquele baque, né? Daí eu peguei no celular, já liguei pra Camila, que a Camila tava em casa, porque ela não tinha ido no estádio, por causa das nossas filhas pequenas, a gente acaba revisando os jogos que ela vai. Sim. E ela ia no Fortaleza, que era o próximo jogo, em casa, Copa do Brasil. Daí eu liguei pra ela pra tranquilizar, né? Não, amor, tô bem e tal, né? Não contei pra ela o que tinha sido ainda. Mas ali choque muito grande, assim, nunca tive nada de lesão, assim, muscular, nada. Às vezes acontece, né, um dedo deslocado, isso aí, mas o jogo segue, né? Mas algo desse nível assim nunca tinha me acontecido, né? Então, um momento difícil. E serve às vezes, para a gente crescer mais, né? Então, saber entender o que o momento está pedindo, saber entender os motivos. Lógico que não é fácil, querer estar em campo, pô, ajudando os companheiros e não poder é muito difícil. Né? Ver o jogo da arquibancada, fazia tempo que eu não via jogo da arquibancada. Não poder estar lá para ajudar, eu fico mais nervoso assistindo o jogo da arquibancada ou em casa assistindo a TV do que dentro de campo. Eu até brinquei com um amigo meu, Francisco, que ele é torcedor, eu falei, pô, Chico, agora eu te entendo. Dá para ter noção, né? Uhum. Mas como é que tá nesse momento? Foi no começo de maio, qual é o prazo estimado para você voltar a treinar com bola? Qual é o momento do tratamento que você está passando nesse momento? A gente está gravando hoje, dia 25 de junho, só para ficar claro. 25, foram 5 semanas, a princípio mais um mês e meio para voltar a treino de campo, né? Lógico que não dá para cravar nada, pode ser antes, pode ser depois, mas mais ou menos esse é o prazo. O médico tem que liberar.
E depois que voltar para campo é questão de adaptação e já voltar. Ganhar ritmo ali, porque antes de eu poder voltar para campo eu vou ter um período de mais ou menos umas 3 semanas que eu vou poder fazer o físico normal, só não vou poder fazer queda. Sim, sim. Então acredito que fisicamente até eu chegar na hora do campo eu vou estar bem, fisicamente. Vai dar para recuperar. Né? Então daí a questão de voltar para o campo mesmo e adaptar novamente aos treinos de goleiro, né? Isso eu já venho me adaptando bem. A gente está no momento agora de ganho de amplitude. O médico liberou na segunda passada para voltar a ganhar amplitude do ombro. A gente está fazendo um trabalho muito bom lá, o departamento médico do CRB, cara, trabalho excepcional assim. Então, a partir do momento que vier esse ganho de amplitude, novamente ganho de força e aí já essa parte física. Ô Matheus, e aí quando você precisa sair, naturalmente o Vitor Caetano é o goleiro, o reserva imediato, ele entra e tem uma certa desconfiança da torcida. A gente estava até conversando aqui que o goleiro treinar é diferente de ir para jogo, o jogador também, mas o goleiro ainda mais, porque tem tempo de bola e tudo isso é mais determinante para um goleiro. Como é que você tem feito esse contato com ele? Se existe o contato de uma troca de experiência, como é que você tem visto as atuações do Vitor de fora? Porque em algumas atuações ele tem sido bastante criticado pela torcida e eu imagino que isso afeta você também, como companheiro de clube que torce pelo cara. Mas como é que vocês têm conversado nesse momento, essa troca de experiência, nesse momento que você está ausente e que tem que, de certa forma, dar força para ele que está atuando? Bom, goleiro é uma posição que requer segurança, requer uma sequência. Quando eu cheguei aqui também fui questionado também, faz parte, né, da profissão. E exige esse tempo, né? Porque, queira ou não, o jogo é mais rápido, o jogo é diferente. Tomada de decisão ali, em menos de um segundo você tem que tomar uma decisão que afeta se vai tomar um gol, se não vai. E essa troca eu tenho com o Caetano é muito boa, assim, desde que quando eu estava jogando, a gente concentra junto, né? E volta e meia a gente está assistindo lance na TV, lances de jogo na TV, a gente comenta algo, porra, que acho que dá pra gente fazer isso. Ou até eu mesmo chegar para ele, pô, Vitão, aquele lance lá, o que você acha que você acha que podia ter feito melhor? A gente tem essa troca. Isso é bacana, porque não tem vaidade, sabe? Não tem vaidade nenhuma, porque o objetivo nosso é ajudar o clube, ajudar os companheiros e ajudar o CRB, né? Então, ele bem, é bom para o grupo, é bom para os goleiros, bom para a preparação de goleiro. Então, eu torço muito por ele, é um cara, uma pessoa assim sensacional, tem agora um filhinho pequeno, né? Pai de família, e é um cara que trabalha muito, trabalha demais, treina todo também dia. Não é à toa que o cara é tetracampeão alagoano, não seria mantido no clube à toa Exato, de nada. com certeza, com certeza. Então, e ele tem também confiança do Barroca, né? Então, tenho certeza que vai dar sequência bem aí, nesse período importante para nós, de retomada na tabela, e vai ajudar nosso companheiro dentro de campo, com certeza. Ô Matheus, durante o tempo que você estava atuando, saíram as notícias que você tinha recebido muitas sondagens, né? Botafogo, enfim, outras equipes querendo a sua contratação, equipes de Série A, inclusive. Em algum momento, alguma proposta dessa te balançou, te fez pensar um pouco mais? Nesse período de lesão, você já recebeu algum contato? Você pensa, qual é a projeção que você tem de futuro? E também se alguma proposta dessa mexeu um pouco mais contigo ou você pretende continuar aqui no CRB? Bom, as propostas acabam chegando, né? Eu tenho a equipe de empresários lá da Cell Sports, então as propostas chegam para ele porque eu preciso me focar no trabalho, focar no campo, né? Então, o pessoal trabalha para mim para receber essas propostas, acabar filtrando e passar para mim o que for essencial. Acabou chegando a do Botafogo, né? Mas nada assim muito concreto, assim, a proposta está aqui, proposta de compra está aqui, nada assim muito concreto. Então, foco sempre no campo. Quando chega alguma coisa a gente vai filtrando, mas por enquanto nada. Nesse período agora machucado também acabou não chegando nada por enquanto, até porque faz parte, né? O pessoal acaba esperando voltar Sim. a jogar. E a projeção futura, cara, eu tenho contrato aqui no CRB até final de 28 e é jogar a Série A pelo CRB. É o sonho que falta. Com certeza, com certeza. Poder representar o CRB na Série A, poder ter esse sonho com o clube, com a torcida também. O CRB merece esse acesso não de hoje, não é porque eu estou aqui. Já faz alguns anos que o CRB merece esse acesso e a torcida também. Ô Matheus, e você puxa justamente esse gancho que seria o tema da minha próxima pergunta, porque eu acompanhei o dia a dia do CRB mais de perto, e eu vejo que de fato existe um projeto, e aí você pode me corrigir se eu estiver enganado, um projeto de longo prazo, um clube que está se estruturando, todo mundo que é de fora consegue enxergar isso, que o CRB hoje é um clube que está se estruturando, já tem uma certa estrutura, mas que pensa no futuro. Mas o que é que falta, pensando nesse longo prazo, na sua opinião, o que é que falta para o CRB conseguir emplacar esse acesso, conseguir
ter melhores resultados na Série B? Porque o time, por exemplo, na Série B 2026, passou aquele período de 11 jogos sem ganhar, voltou a vencer, embalou ali brigando pelo G6 e agora já olha de novo para a parte de baixo da tabela, né? O que é que falta, na sua opinião, para o clube de fato realizar esse sonho de jogar uma Série A? Bom, o CRB, como você falou, é um clube que vem estruturando, está muito estruturado. O CT lá tem tudo que a gente precisa, né, para trabalhar em alta performance, todo o respaldo, departamento médico, departamento de nutrição, preparação física, preparação de goleiros, parte de fisiologia. Então, é um clube muito estruturado, tem todas as pendências em dia. Isso é muito importante, dá tranquilidade para o atleta trabalhar. Infelizmente, no Brasil, às vezes não é uma regra isso, deveria ser, né? Mas não é uma regra. Mas no caso da Ponte Preta, por exemplo, né? É complicado. Grande. Então, o CRB é um clube muito estruturado e eu acho que falta um acesso para dar esse boom financeiro e poder estruturar mais e investir mais, né? Como é um clube muito organizado, acho que essa subida para a Série A vai ajudar. Eu acho que falta a gente manter uma regularidade na Série B, porque a gente vem do ano passado também, vem bem, tivemos um período de 6 jogos sem ganhar, aí baixa. Daí tivemos mais um sprint, finalzinho do campeonato também deu uma balançada. Mas não é por falta de qualidade no elenco, o nosso elenco tem vários jogadores de qualidade, o elenco com muita qualidade, técnica, muita qualidade física. Eu acho que falta manter essa regularidade. Série B é muito difícil por conta disso. Então, acho que se a gente conseguir esse restante da Série B, até porque essa Série B tem 2 vagas a mais, lógico que vai com playoffs, mas a partir do momento que você classificou para playoffs é outro campeonato. Então, ano passado, se a gente tivesse essas 2 vagas a mais, quem sabe na última rodada a gente estava brigando também, né? Então, acho que se a gente conseguir manter essa regularidade, não digo vencer 10 jogos seguidos, digo vencer 1, 2, daqui a pouco empatam fora, pode até perder, mas volta já a pontuar na próxima rodada. Acho que é essencial assim, para chegar lá na reta final do campeonato, nas últimas 8, 7 rodadas ali, com chances reais de classificar. E no ano passado, o ponto forte do CRB foi justamente os jogos em casa, né? Os jogos diante da torcida. Teve inclusive aquela classificação contra o Santos na Copa do Brasil, pegando aquele chute no canto do Neymar, cara que está na Copa do Mundo hoje. Mas na temporada passada, principalmente, e tem sido de forma recorrente, a torcida tem sido ali o 12º jogador do CRB. Como é que você vê esse apoio da torcida? Tem cobrança, obviamente, no momento tem que cobrar. Mas o quanto é importante esse apoio da torcida, mesmo com as cobranças, para incentivar ali o time dentro de campo? Ano passado a gente teve a melhor campanha da Série B em casa. E sempre, quando eu estava de fora, jogando Botafogo, por exemplo, Londrina, e jogadores de fora sempre falam, cara, é difícil jogar contra o CRB lá, cara, é difícil tirar ponto do CRB lá. Por conta da torcida. A gente vê aquela pressão ali no Rei Pelé, queira ou não, motiva, cativa a gente dentro de campo, dá energia. E, cara, muito gostoso de jogar ali no Rei Pelé quando tá assim o clima, sabe? E a gente sabe que vai pro campo, pô, rapaziada, hoje a gente não perde. Então, isso é essencial, né? Acho que falta a gente, essa temporada, encaixar novamente essa sequência em casa. A gente vem bem no campeonato fora de casa, mas em casa a gente vem oscilando, né? Então, para chamar o torcedor de volta para o estádio, acho que a gente mesmo tem que trazer resultado, né? O torcedor também tem que ver esse respaldo dentro de campo. E a gente precisa procurar fazer isso da melhor maneira possível novamente para chamar esse torcedor de volta para o estádio e a gente poder criar uma como o pessoal fala, clima hostil para o adversário aqui, né? Importante, né, Matheus? Obrigado, meu irmão, mais uma vez pela disponibilidade, por aceitar o convite. É importante demais ter você como entrevistado nesse retorno do canal. É um trabalho de formiguinha que a gente faz aqui no YouTube, mas que com certeza o torcedor regatiano vai acompanhar, está acompanhando. E queria que você deixasse um recado para a torcida que está em casa assistindo, em qualquer lugar, trabalho, para o torcedor regatiano que está ansioso pela volta do Matheus, está ansioso pelo acesso, está puto com o time, mas manda um recado para esse torcedor. Primeiro, agradecer, Andrezão, o convite. Precisando, estamos sempre aí. Obrigado. Prazer estar participando. E Nação Regatiana, primeiramente, gostaria de agradecer todas as mensagens. O pessoal manda bastante mensagem desejando uma boa recuperação, então, de coração, obrigado. Leio todas as mensagens, às vezes não consigo responder, mas sempre estou lendo, então obrigado de coração. E vamos juntos, a gente precisa da força de vocês dentro de campo. Tenho certeza que nas próximas rodadas a gente vai voltar a reverter, voltar a vencer e voltar a reverter essa fase que não vem tão boa. E para a gente voltar a vencer dentro de casa juntos, criar aquele clima hostil para o adversário e voltar a vencer as partidas dentro de casa, rapaziada. Nação, obrigado, viu? Agora, só pra gente encerrar, eu não peguei chute do Neymar, eu não peguei pênalti do Zé Ivaldo classificando o time, então eu não tenho moral. Queria que você pedisse pra quem tá assistindo, se inscrevesse no canal,
curtisse esse vídeo e compartilhasse para dar uma força pro nosso trabalho, pra gente encerrar. Rapaziada, não esquece do like, se inscreva no canal, dá uma força aqui, porque, pô, entrevista muito bacana e pra vir próximos episódios aí, dá uma moralzinha, uma força lá. Tamo junto. Sou eu não que tô pedindo, é o homem. Obrigado.